Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica de hoje. O nosso assunto é deveras muito importante, muito interessante, não é? Desesperança e suicídio. Como enfrentar essa situação? Não é fácil, né? Então já estamos iniciando a nossa escola e eu quero iniciar com a oração. Oração pela nossa pátria, oração pela nossa igreja, oração por você que está nos assistindo do seu lar e que seja um domingo abençoado. E não esqueça do culto presencial logo mais na escola ou mesmo na tua igreja. Não deixa de estar presente. A paz do Senhor, irmão Osias, irmã Elzira. Deus abençoe vocês, é um prazer estarmos juntos para essa meditação. Hoje a nossa reflexão é forte, amém? Vamos orar pelo nosso caderno de oração, por você que já está comigo e por todos que estarão assistindo essa escola hoje, que o assunto é deveras muito interessante. Pai Celeste, entramos na tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Te peço, Senhor, abençoar esse pequeno servo que tem a missão de transmitir essa escola. Também abençoar aqueles que vão estar assistindo essa escola conosco, Pai. Sejam eles muito abençoados pelo Senhor, preparados, e que, como aquela boa terra que recebeu a boa semente e produziu frutos, assim sejam todos, Pai.
Ó Senhor, também oramos pela nossa nação brasileira. Ó Senhor, está se avizinhando o momento de escolhermos o nosso presidente para os próximos 4 anos. Dá a direção ao teu povo, sobretudo, Pai, que tem a missão de ser pregoeiros da verdade, e que saibamos, na hora de escolher, não colocar alguém que dá as costas para os teus ensinamentos, Pai. Abençoa esta nação, abençoa a tua igreja, Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Dá que possamos cumprir a nossa missão, Pai, porque por causa da nossa fragilidade, tu nos deste do teu Espírito Santo para nos dar poder, para nos dar entendimento e para nos preparar para sermos os teus instrumentos para mostrar a este mundo que há um Deus no céu que olha a terra e que quando uma nação se volta para Deus, no temor de Deus, ela é uma nação abençoada. Como o Salmo 33:12 diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Pai, assim oro por toda a nação, pelos poderes constituídos. Ó Senhor, segura as nossas mãos nesta missão. Abençoe todos que estão comigo nessa escola, aqueles pedidos de oração que vão sendo colocados durante esse período, que o Senhor possa ouvir, atender por misericórdia e ajudar. Assim eu oro, Pai, e já agradeço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos iniciar nossa escola. Está aí a irmã Elzira Maria do Socorro Figueiredo, seja bem-vinda, e todos vocês que ainda vão entrar. Mas vamos abrir o nosso cantor cristão agora, e vamos adorar o Senhor com o 545 do cantor, que é um convite a todos para virem à escola, não é? Domingo é o dia do Senhor, então vamos começar com o estudo da sua palavra. 545 da nossa harpa, vamos adorar o Senhor. Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar, coisas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Ó, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas roupas do céu. Boas coisas ali aprendemos na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando sempre do estudo aqui feito, o fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? São todos bem-vindos. Nossa irmã Maria Prado já está aí também. Seja bem-vinda, minha irmã. E aqui estamos para o nosso estudo de hoje. Hoje o nosso estudo vai falar de assuntos devera muito, mas muito importantes mesmo, não é? Porque nós vamos falar de algo que tem a ver com a nossa fé, esperança
né? E o nosso tema é a desesperança e o suicídio. É um assunto deveras, não é, irmãos? Que mexe com a gente, não é? Que em geral nós pensamos assim, uma pessoa para se suicidar, não é? É uma pessoa que não conhece o Senhor, que não tem fé, não tem esperança. Por isso que o nosso tema é a desesperança, né? E o suicídio. Muito bem. Mas vamos fazer uma pequena introdução, porque quando nós falamos de desesperança, nós vamos tocar exatamente naquele tema que é fé. Quando nós lemos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 38 e 39, o escritor, os Hebreus, ele é enfático, não é? Quando ele vai falar sobre este assunto. Olha o que ele diz. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Aí o 39 para fechar. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no capítulo 11, que é logo o capítulo a seguir, não é? Ele vai falar a natureza da fé, o exemplo da fé tirados do Antigo Testamento, que a bem da verdade o cristão ele vai viver pela fé. Aqui no capítulo 4, verso 18 de 2 Coríntios diz assim: não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Jorge Maura, Pai do Senhor, bem-vindo. Porque, queridos, por que nós vamos viver pela fé? Eu diria até uma frase que alguém diz: a fé contempla a Deus por meio do espelho da palavra. Lá no capítulo 10 de Romanos, versículo 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, por que devemos nas nossas pregações, nos nossos estudos, Cosmo Ramos de Oliveira, bem-vindo, a paz do Senhor, meu irmão. Porque a palavra é que vai gerar fé, a tua experiência com Deus. Tiago é muito enfático quando ele diz assim: mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Porque de fato, meu irmão, não adianta você dizer que tem fé. Você vai mostrar que você tem fé pelas obras que você faz. Tomé, quando soube que Jesus tinha ressuscitado, ele estava fora da reunião. É muito ruim o crente estar fora das reuniões da sua igreja. Porque Deus vai fazer algo lá e ele estava ausente, depois ele vai ouvir: ah, mas eu não estava, eu não vi. O que diz Tomé? E se eu não vir os buracos, os furos, não colocar minha mão, se eu não apalpar, eu não vou acreditar. O que Tomé está dizendo? Tomé está dizendo: eu só vou crer se eu ver. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. Quem não crê pode ver que ainda duvida. Porque a coisa tem que vir de dentro. Como diz aquele hino, né? Eu não te adoro pelo que tu faz, eu te adoro pelo que tu és. Então, queridos, nós precisamos de estar abastecendo a nossa fé, não é? Às vezes nós estamos tão envolvidos com coisas materiais, não é? É os telejornais, é aquilo que às vezes nos faz passar o tempo. E aquilo vai entrando para dentro do nosso íntimo, que não pode nos dar condições de crer. Vem a adversidade, vem a luta, vem a prova, a gente se abala com facilidade. Mas quem está firmado, confiando no Senhor, Ruth, bem-vinda, paz do Senhor. O que acontece, irmãos? A luta vem e ele põe os olhos: eu tenho um Deus. Deus está comigo, eu creio nele. Porque você vai crer para você ver. Você não vai ver para crer. Está inverso do que a Bíblia diz. Quando aquele homem que tinha um filho lunático, um filho que o demônio pegava e o destruía, ele trouxe para os apóstolos de Jesus, eles não puderam expulsar. Quando eles encontram-se com Jesus, ele diz: olha, trouxe o meu filho, seus apóstolos, seus discípulos não puderam expulsar, mas se tu podes, olha a pergunta interrogativa dele, mas se tu podes, aí Jesus vai responder a pergunta dele com outra pergunta: se você pode crer, tudo é possível ao que crer.
crer, acreditar. Não é crer simplesmente porque ouviu e acha que é verdade, é crer porque está no teu coração a tua fé no Deus que você serve. Bem, queridos, a nossa aula é de fato um momento de reflexão, né, para o que vamos fazer. Tá, qual é o nosso estudo? Né? Ele vai tratar exatamente do que? Conflitos da vida. E o nosso tema de hoje, qual é o tema? Ruth Salles Santiago, a paz do Senhor. Bem-vinda, minha irmã. Não é? Qual é o nosso tema? Desesperança e suicídio. Desesperança e suicídio. É uma matéria que vai mexer com você. Estou estudando ela uma semana, conversando com um psicólogo, porque eu gosto de trazer o material para você, alcançando tudo, né? Maria Brito, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Eu gosto de buscar para trazer essas informações para vocês, não é? E agora vamos começar. Vamos lá. Primeiro eu quero ler o texto básico da nossa lição, que está lá em Números 11, de 10 a 15. Diz assim: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vai me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. O que Moisés está falando? Ele sentiu o peso da carga que ele estava levando. Irmãos, não é fácil. Às vezes você dirige uma igreja que tem 100 crentes, outras vezes 1000, outras vezes 10.000, outras vezes misericórdia. Pois bem, Moisés não estava diante de uma igreja de 100, né? Ele estava diante de uma igreja de 2 milhões de crentes, quer dizer, entre aspas, né? Aquele povo todo que ele tirou do Egito, e agora estava pedindo carne. Aonde que eu vou ter carne para dar a esse povo? Então, nesse momento, ele desesperou, né? Desesperar é a mesma coisa, não ter esperança, né? Desesperança, desesperou, não é? E ele diz assim: então me mata, não é isso? Mas, se nós abrirmos a nossa Bíblia no Salmo 73, que é nosso texto devocional, de 1 a 28, você vai ver o que o salmista diz ali. Ele também está assim, afogando-se, não é? Naquilo que, as circunstâncias que envolvia ele. Mas aí eu vou pular e vou ler somente o texto áureo, que eu chamo de ouro, está lá em 2 Timóteo 2:1, a palavra que Paulo dá a Timóteo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Graça que é em Cristo Jesus. Precisamos estar envolvidos, buscando. Zé Pereira está aí, que eu já vi. Um abraço, querido, bem-vindo. Então, o que nós precisamos é nos encher do Senhor. Como é que eu vou me encher do Senhor? Olha aqui, ó, comendo este livro sagrado. Tenha o hábito da leitura da Bíblia. Abra a sua Bíblia. Chega de manhã, quando você acordar, vai para o joelho, faz a tua oração, entrega o teu dia nas mãos do Senhor. Pede a proteção dele, pede para o Senhor te guardar. Pede sobretudo que o Senhor renove as tuas forças. Como está lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 10. Revestir-vos do Senhor e da força do seu poder. Você não sabe o que vai acontecer no seu dia. Hoje nós estamos aqui começando o dia. O que acontecerá até o final desse dia? Não sei, mas Deus sabe. Então busque dele a força, não é? A graça, para que você possa vencer todas as adversidades aos pés do Senhor. Mas vamos lá.
o nosso tema, não é? Pastor, tá assim, não, eu estou dando essa introdução porque aonde está a nossa força? Aonde está o nosso vigor? Aonde está a nossa vitória? Está em crer, buscar, revestir, crer no Senhor. Não é como está no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Agora você tem que crer, não é? Bom, vamos lá. Nós estamos no mês de outubro, mas o mês passado, que foi setembro, né? Setembro amarelo. A gente fala pouco, ninguém gosta de falar desse setembro amarelo, né? Mas o que é o setembro chamado de amarelo? Setembro amarelo, né, é o mês do dia 1º ao 30, né, dedicado à prevenção do suicídio. Não sei se vocês ouviram alguém comentar. Nós estamos falando aí no outubro rosa, né? Que é exatamente um assunto que as igrejas gostam muito de falar e já começaram a falar. Mas o setembro, que fala do suicídio, ninguém tocou. Mas eu tenho que falar porque é o meu tema de hoje, né? Muito bem. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Amém, queridos? É nesse mês que no dia 10 se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. O suicídio é um dos fatores de risco. Para o suicídio um dos fatores de risco para o suicídio é a desesperança. Mas antes de começar a falar da desesperança, é bom que se entenda o que é a esperança, não é? Há um brocado que diz: a esperança é a última que morre. Aí eu ouço sempre alguém muito dinâmico na fé dizer: a nossa esperança morreu, mas ressuscitou, aleluia, e está vivo, que é Jesus Cristo. Vamos lá. A origem da palavra vem do latim, cujo significado é confiança em algo positivo. Daí vai entrar no campo da fé, não é? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é? E a fé é a certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos. Nós não vemos, mas não cremos. Nós entramos na igreja e temos uma promessa do Senhor: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Mas aonde ele está? Ele não está palpável, ele não está sendo visualizado. Mas quando você entra na presença dele, você sente a alegria da presença dele. E é isso que alegra um culto, não é verdade? Nós temos lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, essa palavra de Paulo, ó: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverarem na oração. Oração é a nossa arma mais poderosa, né? Quando perdemos essa capacidade de confiar, de acreditar e de ter expectativas sobre nossa vida presente ou futura, podemos sentir a desesperança. Imagine, eu não tenho esperança, para que eu vou viver? Misericórdia. Ela ocorre quando há uma ruptura, uma descontinuidade entre nossa própria existência e um conflito entre o ser e o estar. A desesperança é não enxergar o futuro, é pensar que não vale a pena viver. Comenta a neuropsicóloga Thaís 40. Essa psicóloga, eu aproveitei muitos comentários dela, porque ela é neuropsicóloga, né? Então, ela vai estudar aquilo que nós estamos hoje trazendo como nossa meditação. Vamos lá. Como identificar a desesperança no dia a dia? Caso você desconfie que uma pessoa esteja pensando em tirar a própria vida, faça alguma coisa, né? Faça algumas perguntas como: quais são os seus planos para o futuro? Viver vale a pena? Provavelmente, se há sentimentos de desesperança, a pessoa terá muita dificuldade em respondê-la, sugere a Thaís, né? Segundo a neuropsicóloga, as respostas serão negativas e pessimistas, mas isso não basta. É preciso também prestar atenção aos outros comportamentos, as frases como: este problema não tem solução, nunca vou conseguir resolver isso, não vejo mais sentido em viver. Misericórdia! Já imaginou você ter esse pensamento negativo?
Vejamos o que acontece com essas pessoas: isolamento social, mudança no padrão de sono, alimentação, cuidados pessoais, ameaças de suicídio também são importantes sinais de alerta. Lembrando que, na maioria dos casos de suicídio, houve pelo menos uma forma de comunicação da intenção de tirar a própria vida. Portanto, uma ameaça sempre deve ser considerada, ressalta Thaís. Então, você está do lado da pessoa. Queridos, não esqueça de uma coisa: nós estamos aqui para servir, para ajudar. Não meça esforços quando você vê que alguém está carente de uma amizade, de uma conversa, de uma oração, de uma ajuda. Precisa muito que nós estejamos dispostos e às vezes até renunciando o que nós achamos que é melhor e o nosso direito para ajudar o nosso próximo. É o segundo maior mandamento: amar o teu próximo como a você mesmo. Outro sinal de alerta é o que nós conhecemos como surto psicótico. Quantas pessoas que fazem, tem procedimentos assim alarmantes, deixa todo mundo sobre isso, mas essa pessoa é uma pessoa normal, como aconteceu isso? O que é o surto psicótico? O surto psicótico pode ser definido como um momento de desorganização psíquica em que é categorizada principalmente pela perda de noção da realidade, apresentando comportamento descompensado e psicótico. A pessoa pode ter consequência mesmo que o tempo do surto tenha sido pequeno, pois nestas condições ele não poderá tomar decisões importantes e poderá não se alimentar ou cuidar da sua própria higiene. Há risco de suicídio neste momento, principalmente em pessoas mais jovens. Nós estamos enfrentando isso. Houve um surto nessa pessoa. Ela fez uma coisa que ela nunca faria se tivesse no seu domínio, no seu estado psíquico normal. Queridos, precisamos estar muito atentos a isso. Cada situação irá exigir uma ação. Nos quadros iniciais de um transtorno psiquiátrico, como a depressão, é importante procurar um psiquiatra e um psicólogo para tratamento e acompanhamento. Nas ameaças sem tentativas efetivas, também é importante procurar ajuda profissional de uma equipe de saúde mental. Entretanto, se a pessoa está na iminência de se machucar ou de tirar a própria vida, as medidas são outras. É preciso chamar o SAMU e não deixar a pessoa sozinha nem por um minuto. Também é preciso retirar possíveis objetos ou remédios que poderiam ser usados, assim como fechar janelas, ou seja, deixar a pessoa em segurança até que a ajuda chegue. Nós estamos ainda dentro das orientações da Thaís. Falar sobre o suicídio é importante, conhecer seus fatores de risco também, mas acima de tudo é preciso derrubar o tabu que envolve o tema. Vamos lá, qual é o tabu? Muitas vezes quem está pensando em tirar a própria vida tem vergonha de pedir ajuda, não demonstra seus sentimentos, portanto não pode ser ajudado. É muito ruim você tentar ajudar uma pessoa que não entende que precisa de ajuda. Primeiro você tem que convencê-la que ela precisa de ajuda, mostrar que você está disposto a ajudá-la. Não há vergonha, não há culpa. Sofrer faz parte da existência humana. Ninguém está imune aos reveses da vida. Irmãos, todos nós estamos. Você está neste corpo que é passível de doenças, sobretudo as mentais, que vai tirar de você, a capacidade de discernir o que deve e o que não deve fazer, e aí vai deixar todo mundo sobressaltado. Vamos lá. O mais importante é saber que há esperança. Olha só, que tudo pode ser resolvido e que a morte é uma solução definitiva para um problema temporário. É o que finaliza Thaís dizendo. Não, eu vou me matar, não tem por que eu viver. Eu vou levantar de manhã sem esperança, sem fé, sem objetivos na minha vida. Então nós temos que sentar, conversar e, sobretudo, ter muita paciência e calma, O ser humano é tão complexo que, à medida que a ciência avança, descobre que há muito que investigar para conhecer o indivíduo na sua plenitude, o corpo e a mente. Não é fácil saber os porquês de determinadas atitudes que tomamos.
Algumas delas surpreendem aqueles que pensam nos conhecer muito bem. Perguntamos então, o que leva uma pessoa a um desespero tal que chega ao suicídio? Queridos, esse assunto precisa de ser debatido por nós. Preste bem atenção, fiz uma coletânea, foi uma semana de busca, até conversei com o psicólogo, exatamente para trazer e como tratar desse assunto. Como vimos acima, a mente humana é ainda um mistério em muitas áreas, o que conduz alguém ao abismo do desejo do suicídio. Quais razões que levaram o indivíduo a pular do 14º andar? Quem tem as respostas? Não é fácil determinar as causas de atitudes extremas tomadas na vida de alguém. Certo está que não são ocorrências exclusivas dos não crentes. Olha, nós temos que olhar para dentro do nosso rebanho, para a nossa família. Daí a necessidade de, às vezes, sentar e conversar com as pessoas. Hoje nós temos a facilidade que é, eu tenho o teu WhatsApp, então eu senti desejo e oro. Já aconteceu isso. Eu ligo para uma pessoa, não consigo, mando uma mensagem, e dentro daquela mensagem eu coloco ali o meu conselho, a minha oração. Faço isso todas as manhãs para um grupo de pessoas que conversar e revelar o estado que estão enfrentando de dificuldades, e é o dever pastor apacentar. Hoje apacentamos mesmo à distância, às vezes conversamos, oramos, e às vezes quando eu estou orando por uma pessoa, Deus me dá uma visão, então às vezes faz eu tocar num ponto que Ele não me revelou. Eu falo, puxa, o Deus lhe mostrou de fato aonde eu estou e como eu estou. Mas vamos lá, o pecado é sem dúvida a origem desse mal também, não que só, mas também. Paulo, escrevendo aos Romanos, ensina que todos pecaram e que o homem recebeu a morte por ter pecado. Quando lemos Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram, todos estão debaixo disso aí. Mas quando lemos 6, 23, dele que ele diz? O salário do pecado é a morte. Mas aí vem a promessa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos lá. Tanto crentes como não crentes são passíveis de enfrentar situações críticas em várias áreas da vida. Vamos ver 3 delas. Vamos lá. Nas páginas das Escrituras nós lemos. A Bíblia relata as lutas pelas quais passaram muitos homens considerados gigantes pelos seus feitos, mas que em determinados episódios agiram como crianças assustadas diante dos seus conflitos e temores. Nós temos o caso de Moisés, né? Está lá em Números 11, 10 a 15, que nós lemos no início. Moisés chegou a pedir a morte, tal era a pressão que sofria pelos problemas enfrentados com o povo peregrino. Ele pediu lá, então me mata, eu não aguento mais. Temos também o caso de Elias, né? Está lá em 1 Reis, no capítulo 18, 20. Encontramos ele desafiando os profetas de Baal. Ele estava tão seguro de sua fé que chegou a zombar dos profetas de Baal, que clamaram inutilmente. Está em 1 Reis 18, 27 a 29. Elias, porém, clamou ao Senhor e este respondeu com fogo. Depois desse ato heróico, o profeta Acabe fez saber a Jezabel tudo que ele havia feito. Lá em 1 Reis 19, 1. Jezabel enviou um mensageiro proferindo fortes ameaças a Elias. E ele temeu, é o verso 2 e 3. Após o episódio com os profetas de Baal e as ameaças de Jezabel, Elias também pediu a morte. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Está lá em 1 Reis 19, 4. Tanto Moisés como Elias sentiram-se sozinhos, não é? E pediram a morte. 3 princípios são considerados. Vamos lá, o primeiro, quando temos um peso além do que podemos suportar, dependendo de como reagirmos a isso, pode ser que desejemos a morte. Em caso de doenças graves, por exemplo, há pessoas que se desinteressam da vida e não lutam por ela. Já vi enfermos que o médico disse para a pessoa que acompanhava o seu doente, olha, vai depender dele a vida. Essa pessoa estava vivendo aquela vida sem nenhum sentido mais, sem nenhum sentido. Então ele mesmo não fez nenhum esforço para continuar vivo, veio ao falecimento.
não é isso? Então, irmãos, como nós precisamos de estar nessas cabeceiras, mostrando, espera em Deus, não é? Quantos sepultamentos que nós vamos fazer e depois olhamos para aquele corpo onde esteve aquela vida e lembramos de como aquela vida lutou, esteve trabalhando, quando todas as forças terminaram, não é? Ele ainda estava ali com a sua fé no Senhor, não é? Aí é que é o momento da pessoa mostrar em quem crê, não é? E para que a pessoa creia, é preciso que ela esteja cercada de bons conselhos e de muita oração, sobretudo. Vamos à parte B. Há pessoas cujo fardo da solidão é insuportável, desestabilizando-as emocionalmente e levando-os aos desejos da morte. Solidão, não é fácil a solidão, mas se você tem Jesus, você nunca está sozinho. E se você é uma pessoa, vamos dizer assim, ativa, você vai estar sempre cercado de outras pessoas que estão ao seu lado. Mas existem aqueles que se isolam, perdeu o sentido, ele sente que ele não é mais útil, então ele vai quase que se entregar nos braços da morte, né? Então está aí, sobre a solidão. Vamos para a letra C. A ênfase neotestamentária da mutualidade cristã reside no fato de que temos um limite para enfrentar nossos conflitos sozinhos. E na comunidade cristã, é que encontramos apoio para enfrentar a maioria dos nossos problemas. Como é bom, não é? Você se sentir no meio do povo de Deus, essa família eterna que nós possuímos. Por isso é que quando disseram a Jesus assim, está aí seu irmão, suas irmãs, sua mãe, para falar com você, ele olhou para a pessoa que veio dar essa notícia para ele e disse assim, quem são meus irmãos, irmãs e mãe? Aí apontou para esse aqui, ó. Esse é meu irmão, irmã e mãe. Ele não estava desprezando a sua família. Mas o que ele estava mostrando exatamente é isso aqui. A sua família espiritual, a sua família cristã, são família de verdade eterna. Os nossos laços consanguíneos que temos, e nós vamos nos separar o dia que o Senhor nos chamar. Mas pelo contrário, quando deixarmos esse corpo, aí tomamos posse da nossa família eterna e com a presença de Jesus conosco, como aqueles que partiram já estão desfrutando. Como Jesus disse para aquele ladrão que estava crendo nele, lá na cruz, morrendo com ele, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje você vai estar comigo no paraíso. É lá para onde vão aqueles que crêem, aceitam e vivem pela fé no Senhor. Bom, vamos ao segundo tópico, na comunidade dos santos aqui. Pode prevalecer em nosso meio, equivocadamente, a ideia de que a igreja é um lugar de pessoas absolutamente saudáveis, tanto física quanto espiritualmente. Evidentemente, há entre nós pessoas emocionalmente fragilizadas. Porque, queridos, nós nos reunimos na igreja, cercamos-nos de todos os irmãos, Pai do Senhor, é aquela alegria, mas você não sabe o que a pessoa na sua intimidade está vivendo, não é? E às vezes é muito bom sentar, tá tudo bem, fazer uma visita pessoal também, para que há aqueles que a pessoa tem confiança a ponto de contar as suas lutas, as suas dificuldades, mas nem sempre tem. Daí a necessidade de estarmos abertos, simpáticos, não é? E sempre nos aproximamos dela, porque a ideia é que não existe, mas existe sim no nosso meio muitas pessoas precisando do carinho, da atenção, né? E da nossa presença, se possível também, em particular com eles. O mundo evangélico tem sido bombardeado por mensagens triunfalistas que colocam os crentes e a igreja acima do bem e do mal. Não podemos negar que a igreja é triunfante, né? Ela é, o apóstolo Paulo afirmou, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Jesus fez a seguinte declaração, também eu lhes digo que você, Pedro, e sobre esta pedra, que é o Senhor falando naquela hora que Pedro faz aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde, também eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto quer dizer que nada, nem ninguém, seja humano ou não,
pode deter a sua caminhada e o seu avanço. A igreja é vitoriosa. Mas por que aquele crente, aquele irmão, a igreja não é uma pessoa. Essa história de que eu sou a igreja, você é uma parte da igreja. Porque se fosse assim, às vezes nós vemos tempo dizer assim, a porta que Deus abre não se fecha, né? Uma vez um fotógrafo bateu foto de um templo todo em ruína, disse assim, a porta que Deus abre ninguém fecha, e aquela porta estava fechada, tinha se acabado. Ora, o que tem a ver um templo com a igreja de Deus? A igreja militante não está só em São Miguel, nem na restauração, nem na Assembleia de Deus. É o povo de Deus salvo, remido pelo sangue de Jesus, que marcha vitorioso. Ainda que matassem todos os crentes de São Miguel Paulista, a igreja continuaria viva, avançando, porque a igreja são os santos, aqueles que creem, aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, e nada vai pará-los, porque nada pode. Haja vista, desde que essa igreja foi fundada, dessa declaração do Senhor e a descida do Espírito Santo, por quantos reveses o povo de Deus tem passado, e a igreja continua avançando, triunfante, porque o Senhor é o cabeça dessa igreja. Agora você em particular é membro dessa igreja também, né? Então lá, isso quer dizer que nada nem ninguém, seja humano ou não, pode deter a caminhada da igreja do Senhor. A vitória da igreja já é certa, embora não esteja completamente realizada. Jesus já nos advertiu, no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Aleluia! Entretanto, a igreja também é um lugar onde há pessoas que padecem de doenças da alma, cansadas pelos mais diversos conflitos. Entretanto, não podemos justificar pecados classificando-os como doença. As informações aqui apresentadas são subsídios para compreendermos melhor a vida coletiva e entendermos que na nossa comunidade existem pessoas que estão passando por algum tipo de transtorno e carecem de nossa oração, de nosso apoio. Afinal de contas, a igreja é a comunidade do amor, do acolhimento e da ajuda mútua. Sim, irmãos. O problema do meu irmão tem que ser o meu problema. A alegria do meu irmão tem que ser a minha alegria. A dor do meu irmão tem que ser a minha dor. Às vezes nós nos reunimos, alguém liga, pastor, estou precisando urgente de uma ajuda. Eu vou para a igreja e falo, irmão, nós temos que ajudar essa pessoa. Então nós ajudamos, obviamente, dentro das nossas possibilidades. Mas nós temos que ajudar. Amém? Vamos para o terceiro tópico. Realidade pessoal. Temos a tendência de acreditar que o infortúnio jamais chegará à nossa porta. Ou o mesmo pensamento acontece em relação à igreja, impedindo ou retardando que tomemos atitudes proativas ao nos depararmos com algum irmão que está sofrendo profundamente. Não pode ser assim. Se você se identificou com o que expusemos, entenda que não é o único a sofrer males. Você não está só nesta situação. Há um contingente numeroso de pessoas passando por algo semelhante. Essa é uma informação que, quando bem assimilada, traz ânimo certo e consolo. Porque, queridos, tem pessoas que estão passando grandes apertos. Obviamente que eu não vou fazer como disse Tiago. Se o necessitado bater a minha porta, eu vou orar por você, vai em paz, não é assim. Obviamente que eu tenho as minhas limitações, né? Às vezes as pessoas me procuram, eu estou precisando de X. Ó, meu irmão, já não está precisando de X. Eu vou diminuir esse X aí. Faço a minha contribuição no que eu posso. A Bíblia diz, se alguém te pedir, dá. Nunca se feche para alguém. Não quer dizer que você vai dar tudo que a pessoa precisa, porque você também tem as suas limitações. Mas mostre que você é solidário, que você vai participar. Isso é importante, a pessoa ver. Não, ele me ajudou com o que ele pôde. Não é verdade? Uma ação indispensável, quando vemos envolvidos em um transtorno emocional, é buscar ajuda. Torna-se imprescindível reconhecer a necessidade de auxílio e, às vezes, até de tratamento. Um aconselhamento pastoral pode ajudar a esclarecer a situação. O conselheiro, de acordo com o quadro apresentado, pode sugerir um plano de ajuda. É aquilo que eu falei. Povo, vamos reunir, vamos ajudar, como nós podemos, enfim.
sermos solidários, compartilhar. Não podemos deixar a pessoa como aquele que diz assim, vai, Deus te abençoe, Deus te ajude. Não, você não deve fazer isso, não é isso que a Bíblia nos ensina. Há casos em que a pessoa precisa de acompanhamento espiritual intensivo por parte do pastor ou mesmo de um irmão que, além do acompanhamento espiritual, necessitam ser acompanhados por um psicólogo ou um psiquiatra, conforme a avaliação médica. Há casos que está na nossa alçada, há casos que precisa de um tratamento patológico. Então nós temos que procurar um profissional da área, encaminhar e ajudar a chegar até ele. Porque para isso Deus trouxe os médicos, os psicólogos, enfim, aqueles profissionais que vão cuidar. O próprio Jesus falou isso nos seus dias. Os sãos precisam de médico. Por que Jesus disse? Porque os que estão doentes vão precisar de médico. Não é mesmo? Tá certo assim, querido? Vamos lá. Como cristãos, nós como cristãos, temos que confiar a Deus o nosso caminho. Como é que está lá no Salmo 37:5? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Né? Mas não para aí não. Lançando sobre ele a nossa ansiedade, sabendo que ele cuida de nós. Eu falei Salmo 37:5, agora eu falei 1 de Pedro 5, capítulo 5, verso 7. E fazer conhecidos diante dele os nossos anseios mediante a petição e súplica, que é você que precisa, está lá em Filipenses 4:6. O cultivo das virtudes espirituais de Deus nos leva a entender que ele mesmo age quando necessário através de seres humanos para suprir nossas necessidades, sejam elas físicas ou psíquicas. Deus age, irmãos, Deus toca nos corações. Isso é uma coisa muito linda. Eu vou entrar agora num ponto que talvez choque alguns, mas vocês às vezes não sabem. Vocês estão olhando aqui um pastor de 76 anos que tem 50 anos de pastorado, que eu já passei, pelas igrejas que já passei, as reuniões que fiz, os assuntos que já enfrentei. Queridos, não é fácil. Vou falar uma coisa que talvez assuste alguém aí. Vamos lá. As estatísticas mostram suicídio de pastores e líderes. Ô, pastor, o senhor não vai falar uma coisa dessa, eu vou falar. Isso está, vamos dizer assim, explícito na internet. O suicídio de pastores, líderes e filhos de líderes cresce e preocupa, tendo sido até batizado de onda de suicídios, mesmo não sendo algo novo, né? Há registros bíblicos que líderes como Sansão, Saul, Judas, que tiraram suas vidas. Gog, que além de pintor e foi pastor, é um dos mais famosos a aplicar a pena capital contra si mesmo, tirou sua vida. Nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram suas vidas, e assim como no Brasil, o fato passa a ter certa frequência. Eu já tive colegas, pastores, homens de Deus mesmo, que eu via Deus usar, mas meus irmãos suicidaram-se. Como é que pode, pastor Gênesis? Eu estou lhe falando isso diante do Deus que eu sirvo, não vou nominalizar, não preciso nominalizar, né? O que está acontecendo com os que estão na função de cuidado, mas não conseguem administrar suas próprias demandas? Irmãos, eu sou um ser humano normal, tenho as minhas falhas e fraquezas, e quando eu olho para mim, eu digo assim, a classe de pastores, por que pessoas que já ajudaram tantos desistem da própria vida? Eu quero trazer para vocês, deixa eu ver, meu tempo não está muito longo, mas eu vou falar. De acordo com o Instituto, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão, 71% se dizem esgotados, 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias, 70% diz não ter um amigo próximo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Um dia eu fui consagrar um pastor jovem, ele um menino muito instruído, capacitado intelectualmente. Ele ajoelhou e eu presidi o concílio. Quando eu o declarei pastor, eu disse assim, olha, fulano, quando você ajoelhou, você tinha direitos e deveres. Agora você tem deveres, os direitos eu não sei quando você vai encontrar. Porque qual é o direito de um pastor?
Sempre a igreja vai achar. Já aconteceu quando minha saudosa esposa viva ainda, alguém falou, irmã, eu preciso falar com o pastor. Eu falei, mas eles estão almoçando, mas eu preciso falar com ele. Falou, Gênesis, a pessoa não pode esperar. Eu larguei a comida, fui atender, demorou. Quando cheguei já estava frio, eu falei, perdi o apetite. Pastor é assim, ele tem que se dedicar, é o que Jesus diz, tem que dar a vida pelas ovelhas. Não adianta eu querer explicar ou querer justificar, a gente tem que trabalhar. Não é? Por isso é que eu disse para aquele moço, quando você ajoelhou, você tinha direitos e deveres, agora você tem deveres, os direitos eu não sei. Aí está, né? A causa mais comum noticiada para o suicídio de pastores e líderes é a depressão associada ao esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, baixo salário, isolamento por falta de amigos. Sim, pastores têm poucos amigos e às vezes nenhum. Você quer ver todos os problemas que acontecem na igreja? O pastor é ocupado. Desculpe aí os colegas que estão me assistindo, mas a grande verdade é que se você for investigar cada um, é o pastor que é ocupado, porque o pastor devia ter feito isso, o pastor devia ter... Ninguém chega perto do pastor, estou dizendo ninguém, exagerei, não, muito difícil alguém chegar, pastor, o senhor não acha? Usando aquela palavra, vamos dizer, sábia, para ajudar o pastor, porque parece que é mais crítica do que, vamos dizer assim, ajuda ou cooperação. Isso é visível em reuniões nas quais a maioria conta proezas, sucessos, vitórias e conquista nas presenças dos demais num clima de competição para mostrar que possui êxito no exercício ministerial. Entretanto, quando a conversa é íntima, o sofrimento se revela. Boa parte está cansada, desanimada, chateada com a igreja e com a liderança. Muitos possuem dificuldades no cuidado com a família, as finanças, algumas estão desequilibradas. Isso acontece em parte porque pastores contemporâneos são cobrados como vou ler de novo, está anotado. Isso acontece em parte porque pastores contemporâneos são cobrados como executivos ou técnicos de clube de futebol que precisam oferecer resultados numéricos em suas instituições. Mas não é verdade? Pastor está fracassado lá, a igreja A está com pouco crente, o que houve com esse culto? Tudo se cobra do pastor. É difícil alguém entender o que você tem feito para ajudar o teu pastor. Primeiro é quem produz ovelha, não é pastor, é ovelha. A ovelha, ela precisa ser alimentada e tratada e vai trabalhando e o rebanho vai crescendo. E o pastor vai alimentando para sustentá-los. A coisa é séria, né? Você está desabafando? Não estou desabafando, não. Eu estou ministrando uma aula. Permita-me que eu possa falar tudo que pesquisei, busquei e agora estou entregando para vocês. Caso contrário, perdem seus membros, emprego, salário, moradia, sustento da família. É uma pressão enorme sobre os ombros de um ser humano que está com essa responsabilidade de pastor. A figura do pastor, pai, cuidador, está escassa. Aquele que expõe a palavra, a comunidade, a família, aconselha, os que sofrem, cuida dos enfermos e das viúvas. Há uma crise de identidade funcional entre o chamado pastoral e as exigências do mercado religioso institucional. Não é fácil. Nunca, mas nunca mesmo que um pastor vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou, queridos. Não queira isso. O pastor tem que ter um objetivo, servir a Deus, comer esse livro sagrado, meditar, praticar, se encher do Espírito Santo e chegar diante do povo e deixar Deus falar. E não ficar vendo quem aceita, quem não aceita, quem gostou, quem não gostou. A sua missão está aqui. É 4 de 1 Pedro, verso 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus você tem que falar, você tem que entregar. Amém? Deixa eu continuar aqui. Possibilidades. Ao olhar as palavras de Paulo, no texto acima, citado, percebe-se como o Senhor usou a chegada de Tito para consolá-lo quando ele passava por conflitos internos e externos. Queridos, só Jesus, né? Há alguns anos, a psicóloga Fátima Fontes, quando perguntada sobre livros que pudessem ajudar em momentos difíceis, respondeu com brandura e firmeza: nesses momentos não precisamos de livros, precisamos de amigos.
É isso aí. Tem hora que como é bom ter um amigo. Não aqueles amigos de Jó, né? Os amigos de Jó chegaram 7 dias de choro, nenhuma palavra. Mas quando eles começaram a falar, tem misericórdia. Não é verdade? É verdade. Parece que é isso que o apóstolo deseja ensinar quando menciona a chegada de Tito, bem como o pedido que fez a Timóteo em uma carta no final de sua vida: traga Marcos com você, porque ele me é útil. Olha, esse Marcos foi que separou ele lá, né, do seu amigo, né, como é Barnabé, né, que eles tinham aquela missão, trabalhavam juntos. De repente, ele se separa de Barnabé por causa de João Marcos. Mas, irmãos, depois ele diz assim: me traga Marcos. Passou aquele momento, ele esqueceu, porque Marcos tinha o seu valor, com certeza, não é, queridos? Como é bom. Então tá lá, né? É notável que nos versos seguintes ele pede a capa, os pergaminhos e os livros. Mas primeiro ele precisava de uma pessoa, Marcos. Como é bom, né? Ter alguém que converse conosco. Como diz alguém, as pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Tem hora que não tem jeito, né? Vem aqui, vamos conversar um pouco, e às vezes nós não encontramos, irmão. Sempre que você liga para alguém, mas acontece, o senhor faz uma reunião, quando a gente reúne a pessoa, é só cobrança, e esquecem muitas das vezes o que eu estou fazendo, o que eu posso ajudar, em que eu posso te ajudar. O pastor também precisa de ajuda. É urgente que se perceba a humanidade limitada e finita de pastores e líderes, e que pessoas sejam dados por indivíduos e instituição para melhorar a qualidade de vida dos que servem ao corpo de Cristo. Eu fiz umas anotações, vou passar para vocês. Pastores, fazer algo que traga alegria, prazer, ver alguma coisa que possa lhe entreter sem lhe contaminar, né? Pescar, caminhar, nadar, viajar, né? E precisamos de ter um momento, apesar de que eu não sou um bom exemplo para isso, né? Que eu estou há 35 anos na igreja de São Miguel Paulista, vou me lembrar que tirei uma férias. Um dia a igreja resolveu: o senhor vai tirar férias, vai embora, pega o carro e vai embora. Me lembro como se fosse hoje. Eu fui para deixa eu ver o nome, Saquarema, né? Eu tenho uma cunhada que tem casas lá. Ela falou: gente, vou te levar com a Márcia. E me levou. E eu levantava de manhã, mesmo de roupa, passeava na praia, olhando o mar, ficava todo alegre. Aí alguém descobriu que eu era pastor. Aí falou: pastor, aqui tem uma moça, ela está servindo a cumba, e ela está cansada, ela queria um conselho pastoral, você não pode ir lá? Aí eu fui lá, ganhei ela para Jesus. Hoje ela é membro da Igreja Batista lá naquela região, ativa na igreja, inclusive eu soube disso, né? Mas depois que eu atendi ela, houve comentário: tem um pastor aí. Acabou minhas férias. Aleluia. Dou glória a Deus, irmão. Porque o homem de Deus é assim mesmo. Mas eu não tirei uma segunda. Mas glorificado seja o nome do Senhor. Então eu não sou um bom exemplo, não. Encontrar um amigo que o aceite como é, e com suas bobagens e defeitos. Irmão, eu tenho muitos defeitos. Misericórdia. Se você olhar para os meus defeitos, você vai me odiar. Mas veja o que por misericórdia Deus tem dado esse pequenino. Aí você vai suportar. Amém? Com quem se possa falar, jogar conversa fora, saiba explicar o porquê da amizade. Ela apenas existe, nada mais, sendo inclusive possível, né, fora da sua igreja local. É bom, eu tenho amigos, nossa, às vezes eu visito uma igreja de um pastor colega meu, ele é de outro ministério. Pastor Gênesis está aí, pastor Gênesis e tal. Só tu vendo o carinho. E ele não é de uma igreja pequena, não. A igreja dele deve ter mais de 20 mil membros. E quando eu entro na igreja, que alegria. Deus abençoe esse companheiro. Encontrar um conselheiro, um terapeuta de confiança para abrir a alma. Pessoas de confiança. É difícil. Tito e Marcos são imprescindíveis nas horas difíceis, diante das lutas da vida, que parecem invencíveis de Paulo, né? Instituição, promover encontro, agora vamos falar como ministério, promover encontro de pastores que possuam um caráter terapêutico, curador, com facilitadores habilitados
na condução de compartilhamento de emoções que afetam a vida pastoral, diminuir as pressões de resultados sobre a função pastoral. Pastor não é um executivo, nem técnico, né? Eu estou repetindo aqui. Agora vamos para a conclusão. Pastor, ele precisa ser amado, ajudado, não é? Porque de acordo, se você tiver sabedoria para dar um bom conselho a um pastor, você vai ajudá-lo. Que maravilha, né? Você não tem que sair falando mal do teu pastor. Não, fala com ele. Pastor, o senhor deu uma palavra, aquela palavra e tal. O senhor não acha? Use aquela palavra, né? Diz que você deve ter conteúdo e forma. Conteúdo é que você tem para dar. E forma é como você entrega aquilo que você tem. Pede sabedoria a Deus, mas ajude o teu pastor. Na Bíblia encontramos um respeito absoluto à vida humana. Ela afirma que a vida foi criada por Deus, por isso ele tem o direito de tirá-la. Deixa eu começar. Conclusão. Além dos problemas estressantes que fazem a vida parecer tão vazia e sem sentido, há outro problema que causa e sobrecarrega as pessoas. É o pecado. Meu querido, você está em pecado? Confessa. Não adianta você ficar escondendo ou justificando o seu erro. Davi foi sábio. Enquanto eu me calei, eu fiquei todo atrapalhado, mas abri a minha boca e confessei o meu pecado. Pecado é para ser confessado. Não adianta se esconder de quem quer que você esconda, porque de Deus você não escondeu. E é com Ele que você tem de tratar. Daí procure alguém de confiança, alguém maduro, porque tem pessoas que você procura, comentam uma fraqueza, ela sai espalhando para todo mundo e geralmente espalha e aumenta. Quanto aumenta um ponto. Quando você vai ver aquilo que era uma coisa sempre tornou-se uma tragédia. E agora? Como é que você vai resolver? Infelizmente é isso, né? Na Bíblia encontramos um respeito absoluto à vida humana. Ela afirma que a vida foi criada por Deus e por isso só Ele tem o direito de tirá-la. O mandamento não matarás não se refere apenas à vida alheia, mas também à própria vida. Portanto, o suicídio, como efeito do pecado, é contrário à lei de Deus. O alívio prometido por Jesus é o perdão dos pecados e o descanso da alma. É o resultado da presença do Espírito Santo, que de fato dá sentido e valor à vida. Está lá em Mateus 11, 28 e 29. Né? Como é que está escrito lá? Né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as almas. Amém? Talvez precisaremos concordar com a pessoa que pensa em suicídio e que a vida que está levando não vale a pena ser vivida e mostrar-lhe a possibilidade de uma nova vida e diferente maneira de viver em Cristo. Essa vida que você está, de fato, ela precisa de ser morta, não é? Mas não tirar a sua vida, a tua existência aqui, porque você vai continuar existindo. Não pense você que você, ao tirar a sua vida aqui, acabou. Não acabou não. Pelo contrário, a nossa vida aqui ela é tão passageira que quando alguém fecha os olhos aqui, pisa na eternidade e tem dois destinos. Vida eterna, que é aqueles que aceitaram Jesus, por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você aceitou Jesus, vive sob os padrões bíblicos, você vai fechar os olhos aqui para tomar posse da vida eterna. Agora, se você deu as costas para Jesus, você vai fechar os olhos aqui e tomar posse da morte eterna. Esse é o destino de todo ser humano, vida eterna ou morte eterna. Para isso que Jesus veio, deu a vida dele, para que nós tivéssemos vida eterna. A questão pertinente que preocupa muitos crentes, uma pessoa perde a salvação porque se suicida? Essa é uma pergunta e eu vou deixar isso aqui por conta de vocês, mas vou dar a vocês tudo que eu anotei, que eu pesquisei. Há inúmeros fatores que podem levar uma pessoa a perder a lucidez, o desejo de viver e o sentido de existir. Agora eu vou pegar emprestado aqui uma explicação do reverendo Hernando Dias Lopes. Ele diz, pastor presbiteriano, no seu livro Suicídio, Causa, Mitos e Prevenções, da editora Hagens, afirma o seguinte, suicídio e salvação não são realidades mutuamente exclusivas.
não afirmamos que todo suicida está salvo. Isso é puro engano. Continua o reverendo. A salvação não é recebida por prática das boas obras, nem pela ausência deste ou aquele pecado. A salvação nos é dada pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Está lá em Efésios 2:8. O que afirmamos é que uma pessoa salva pode chegar a tal estado de enfermidade mental e tal grau de depressão, a tal pressão psicológica a ponto de desesperar-se da própria vida e suicidar-se, como lemos em Eclesiastes 7:7 da parte A. Na muita opressão, até o sábio delira, ou ele vira um tolo. Neste momento ele pode vir a tirar a sua vida, mas é um salvo. Conhecemos vários casos de pessoas crentes e piedosas que deram brilhante testemunho de vida, que jamais negaram sua fé e que, quando enfrentaram uma depressão severa e uma doença mental grave, tiraram a própria vida. A Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. O que é o louco? O que um louco faz, nós não temos nem como, vamos dizer assim, avaliar, né? A desesperança e o suicídio são temas que a igreja precisa levar a sério. A igreja, como parte do corpo de Cristo, deve estar disposta a ajudar qualquer pessoa que enfrenta problemas cruciais. A solidariedade, o respeito e a ajuda devem alcançar também a família que sofre o reflexo desses males. Então, queridos, precisamos tomar muito cuidado. A desesperança e o suicídio, esse é o material que eu trouxe para vocês, não é? Vamos lutar, vamos ajudar, vamos aconselhar, vamos entender que um pastor também pode entrar numa crise, vamos dizer, dessa magnitude. Então eu conheço homens de Deus, que eu não tenho dúvida que eles estão na glória com o Senhor, mas infelizmente não poderão caminhar com aquela palavra de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque nesse momento, vamos dizer, de demência, como é que ele vai ter fé? Ele foi levado ao desespero. Mas que Deus nos ajude e que essa reflexão te ajude muito. Amém, queridos? Nós agora vamos chamar o 137 do nosso cantor cristão, que nós já estamos caminhando agora para o encerramento. Amém? 137 do cantor. Vamos louvar o Senhor agora? Não esqueça, hein? Olha aqui. É o livro que te ajuda. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos? Aí é a palavra, é comer a palavra, é viver a palavra, ajudar aqueles que estão enfraquecidos na fé. É pela palavra de Deus que a fé nasce, e a fé que vai te dar força de vencer todas essas dificuldades. Amém, queridos? Então nós estamos encerrando a nossa aula, né? Que Deus abençoe. Não esqueça, ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, às 18 horas nós temos o clamor das 18 horas, mas o pastor Gênesis também estará lá com culto. Louvado seja o nome do Senhor, público. E se você não deixa de estar nas suas reuniões presenciais, vá para a sua igreja. Mas se de tudo você não puder ir, né, logo mais às 18 horas, o nosso culto será público também para você assistir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero parabenizar os aniversariantes. Ontem a minha neta Isabelle Copri completou aniversário, né? Já deu os parabéns a ela, e junto com ela eu sei que muitas pessoas
durante essa semana, também completaram aniversário, fizeram aniversário, e nós queremos parabenizar a todos, recitando o versículo do aniversariante, que é o Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Deixa eu falar uma palavra aqui. Se você achou que esse assunto te interessa, você quer, você manda o seu como é que se diz? O seu e-mail, eu coloco para você estudar com calma. Outro dia o nosso irmão Pereira pediu um estudo que ele gostou, e o pastor Gênesis tem tudo isso registrado e manda para o seu enlevo, ou você estudar com mais calma, fique à vontade. Manda para mim, que eu tenho um assessor aí, meu assessor é o pastor Wesley, ele vai enviar para você. Eu pede a ele diretamente, né, que ele vai me pedir, eu transfiro para ele e manda para você, então, estar estudando. Porque, de fato, todo esse trabalho que eu faço, irmão, só tem um objetivo: edificar a igreja de Deus, independente do ministério que ele pertence. Amém? Vamos orar? E eu agora volto às 18 horas. Amém? Que Deus abençoe vocês todos e que o Espírito Santo complete aquilo que este pequeno servo, pela sua limitação, não conseguiu levar até você. Oremos. Obrigado, Pai, por esses momentos que estudamos a Tua Palavra. Senhor, dá que haja um despertamento no Teu povo para vivermos na Tua presença, sobretudo renovando cada dia a nossa fé, que possamos ter as nossas forças renovadas pelo Senhor, para enfrentarmos a adversidade de olhos no Senhor. Pai, assim eu oro, quero pedir as tuas bênçãos para todos que completaram o aniversário esta semana, que as tuas mãos estejam sobre todos, abençoando, guardando, renovando suas forças, e que eles possam, Deus, sempre agradecer ao Senhor pela vida, porque bom é vivermos todo o tempo que o Senhor determinou, como está escrito lá no livro de Salmos 139, versículo 16. O Senhor determinou todos os nossos dias, e é bom que os cumpramos, sobretudo fazendo a obra do Senhor, como instrumentos nas mãos de Deus. Assim, eu oro por todos que fizeram aniversário esta semana. Abençoa grandemente. Também abençoa os irmãos que estão comigo, aqueles que vão assistir depois através dos grupos. Abençoa também, Pai, e que possamos ter um dia abençoado pelo Pai Celeste. Assim, abençoa todos os ministérios, todas as igrejas, os nossos cultos, todos, Pai. Estamos na Tua presença agradecidos. Eu oro com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.